Vamos trazer aqui então para a nossa conversa mais uma vez o Alexandre Borges para analisar aí essa prisão. Alexandre, qual que é o recado, né, que o Supremo quer dar a partir dessa decisão, dessa prisão? É um recado muito claro, Nicole, é que não há espaço para esse tipo de manifestação truculenta, violenta. A legislação penal foi feita para tirar pessoas como esse Ivan Rejane do convívio social, onde ele é totalmente inadequado. Ele fez reiteradas declarações de um cunho extremamente violento em relação a pessoas físicas, e isso independe se é ministro do STF, se é advogado, juiz, jornalista, seja quem for. O que foi feito foram ameaças a pessoas físicas e seus familiares, cônjuges, filhos, né, familiares em geral, o sujeito convocando as pessoas para ir atrás dessas pessoas e cometer atos de violência. Ele fala explicitamente em caçar com C cedilha. Ele fala, se não dá para caçar com 2 S, vamos caçar com C cedilha. Ele é muito explícito. Ele diz que quer pegar os ministros e pendurar de cabeça para baixo, que é como o Benito Mussolini terminou seus dias. Então, não há dúvida de que há uma convocação violenta, ele mereceu ser preso, mas há também no Brasil uma escalada dessa retórica inflamada que vem de cima, né? A gente tem mensagens dos políticos, não só, mas muito do bolsonarismo, em relação aos seus seguidores, com mensagens ambíguas, propositadamente ambíguas, como vocês sabem o que tem que fazer, é a luta do bem contra o mal. Porque, é claro, né, políticos experientes não vão dizer, vá lá na rua matar alguém, mas eles jogam essas mensagens de cunho mais ambíguo e eles sabem que se você falar isso para milhares de pessoas, milhões de pessoas, cada um vai entender de um jeito e alguém pode entender que é um chamado para cometer um ato violento, como esse Ivan Rejane não nos deixa mentir. A prisão dele acontece menos de 15 dias depois daquele crime horroroso em 9 de julho, em Foz do Iguaçu, quando um outro militante bolsonarista invade uma festa de aniversário de pessoas que ele nunca viu na vida, que ele não conhecia, apenas por motivação política, e mata a sangue frio um pai de família na frente, um pai de 4 pessoas, de criança. Ele mata na frente dos filhos, ele mata na frente da esposa, de amigos e familiares, numa cena absolutamente chocante. E que deveria ter sido a última e não foi, porque tivemos esse episódio agora da prisão desse sujeito que, convocando as pessoas para atos violentos, poderiam ter acontecido. É bom lembrar também que ele foi candidato a vereador há 2 anos, teve menos de 200 votos, então ele também tem uma agenda política, ele tem aspirações de exercer cargos públicos. Então, também muito disso que ele está fazendo, desse canal que ele tem, de toda a atenção que ele está chamando para ele, também é lícito imaginar que é por causa de uma agenda política. Ele quer chamar a atenção para ele, para eventualmente participar de mais eleições e eventualmente ser votado. Esse tipo de conduta tem que ser absolutamente rechaçada. Ela não tem lugar em um país desenvolvido, democrático e civilizado. Então, o STF fez muito bem, ele não fez isso monocraticamente, ele fez isso a partir de um pedido da Polícia Federal, de uma investigação da polícia. Foi a Polícia Federal que pediu a prisão dessa pessoa e que outras prisões venham para coibir esse clima. Eu acompanhei eleições há muitos anos, eu acompanhei todas da redemocratização para cá, eu nunca vi nada parecido em termos de clima político no país. Então, a sociedade tem que abrir o olho para o que está acontecendo. Infelizmente, as instituições democráticas do Brasil, algumas estão intimidadas ou algumas estão enebriadas, vamos dizer assim, como o Congresso Nacional, que poderia tomar atitudes, mas recebeu esses 16 bilhões em orçamento, em emendas do relator de orçamento secreto, e está hoje mais focado em gastar esse dinheiro, sabe-se lá Deus como, do que exercer o seu papel constitucional de fiscalizador de outros poderes, como o Poder Executivo. Então, esse Ivan, ele deve continuar
ele merece continuar preso, mas a conduta dele também precisa ser criminalizada para que se entenda que não há espaço para esse tipo de discurso político no Brasil. Alexandre, você citou esses dois casos, né? Tanto o do Ivan Rejane e do Marcelo Arruda. E esses dois casos, principalmente esse último, né, do Marcelo Arruda, que foi morto durante a festa de aniversário, ele que comemorava ali com a temática em homenagem ao PT, ao ex-presidente Lula, o suspeito, né, de ter matado ele, esqueci agora o nome dele, me fugiu da cabeça. O Jorge Guaranho, exatamente. Já teria gritado, né, que é Bolsonaro antes de entrar ali na festa e tudo mais. Petista, enfim, vai tudo morrer, aquelas coisas. Isso, e tudo isso, né, acabou sendo muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Ele tentou se desvincular ali dessa relação entre Bolsonaro e violência. E esse caso também dessa prisão do Ivan Rejane, de certa forma, também remete a isso, né? Uma vez que os principais alvos dessas operações, dessas ações, né, do Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito da fake news são contra bolsonaristas, né? Exatamente, Nicole. Ninguém está dizendo que em qualquer lado da política brasileira é composta de santos e freiras carmelitas. A gente já teve episódios de violência em outras eleições, mas o que está acontecendo agora, eu nunca vi nada parecido. A escalada, a convocação. Quer dizer, você tem o presidente da República, no último 7 de setembro, chamando Alexandre de Moraes numa Avenida Paulista lotada, chamando ele de canalha, dizendo que não ia mais respeitar as decisões dele. Você teve um deputado federal, Daniel Silveira, fazendo ameaças aos ministros do Supremo, ameaças explícitas, e depois foi condecorado e indultado pelo presidente da República e tratado como herói aqui no Rio de Janeiro. Você teve aquela ativista também, a Sarah Winter, que também fazia convocações a atos violentos contra membros do Supremo Federal. Para quê? Para intimidar. Então, a definição de terrorismo, eu estudei isso agora esses dias em função desses casos, qual é a definição que a justiça americana, por exemplo, dá ao que eles chamam de terrorismo doméstico. São atitudes criminosas feitas intencionalmente para influenciar a política, para influenciar governantes, para influenciar membros do Estado a tomar determinadas atitudes por intimidação e coerção. É exatamente o que a gente está vendo. Então, o Brasil está passando por ameaça terrorista. Não tem outra palavra para isso. É a definição do terrorismo. Porque no momento em que você ameaça membros do judiciário, você está fazendo isso para quê? Para intimidá-los, para que eles parem de julgar o político que você gosta do jeito, em termos da lei, em termos da Constituição, e passe a julgar politicamente, como a gente vê na Venezuela, como a gente vê em outros países autocráticos, onde o judiciário não tem coragem de enfrentar o governante e acaba de joelhos apenas carimbando decisões para agradar o governante. É isso que esses terroristas querem e é isso que destrói a democracia e é isso que nós não podemos, como sociedade, permitir.